Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Dando continuidade à nossa aula de clínica médica, doenças cardiológicas, hoje nós vamos entrar com um conteúdo sobre edema agudo de pulmão, EAP. Vamos lá? E vamos começar com a definição. O que é um edema agudo de pulmão? Como nós já começamos a discutir sobre isso um pouquinho na outra aula, né? O edema agudo de pulmão, ele é caracterizado pelo acúmulo de líquidos dentro do pulmão, acúmulo de resíduo, tá? De sangue, decorrente normalmente de uma insuficiência cardíaca congestiva, por isso que vem acompanhado um do outro, tá? Existem outras causas que podem ocorrer o EAP? Sim, né? Insuficiência aórtica, insuficiência cardíaca ventricular, lembra de que lado? Lado esquerdo, né? Porque fica proximal à artéria pulmonar. Hipertensão arterial sistêmica, transfusão de sangue. Por quê? Porque aumenta o volume de sangue, pode dar uma sobrecarga aí no coração, tá? Reações alérgicas, envenenamento, intoxicação, tudo isso pode causar um EAP. O infarto agudo do miocárdio, que nós já vimos na última aula também, tá? Alguns tipos de infecções, febre, trauma de crânio e embolia pulmonar são as causas mais comuns, tá? Quais são os sinais e sintomas? Tosse com produção de muco, tá? De salivação. Essa salivação será de coloração rosa, tá? Bem clarinho, e sempre será espumosa. Agitação durante o sono, dispneia, inquietude, um quadro bem grande de ansiedade e de pânico, tá? Principalmente durante o sono e durante as crises. Respiração ruidosa, porque toda vez que tem líquido, né, no pulmão, nós conseguimos auscultar a respiração ruidosa, com ruído ou com roncos, tá? Sudorese intensa, estase jugular, lembra que nós comentamos na última aula, né, quando as veias do pescoço se encontram dilatadas, e ataque cardíaco que pode acompanhar, tá? Esses são os principais sinais e sintomas. Como que deve ser realizado o diagnóstico para descobrir se realmente é um EAP ou não? Raio-x de tórax, anamnese e o exame físico, tá? Bastam esses 3 passos para poder realizar um diagnóstico e fechar em EAP. O tratamento, como todas as doenças, né, que a gente vem comentando, é baseado em tratamento clínico, medicamentoso e não medicamentoso, tá? Então, em situações de emergência, o tratamento ele visa tirar o paciente dessa crise, tá? Que causa um desconforto muito intenso, sensação de morte. Então, os primeiros cuidados ali para um tratamento é tirar o paciente da crise. E como que vai tirar o paciente da crise? Manter em posição sentada, tá? Para favorecer o retorno venoso e a respiração, a troca gasosa. Ofertar oxigênio de acordo com a prescrição. Utilização de diuréticos. Lembram dos diuréticos? Para que servem? Para ajudar a eliminar o volume de líquido que está acumulado, tá? Lembrando que com o uso de diuréticos, o que vai acontecer? Aumenta um pouquinho a chance de perda de sódio e de potássio. Então, é legal esse paciente fazer uma reposição aí de sódio e principalmente de potássio, tá? Utiliza-se hipotensores também, né? Que são medicações que não vão deixar a pressão arterial subir, tá? Vasodilatadores que vão dilatar o vaso. E principalmente broncodilatadores, tá? Para essa pessoa poder melhorar o quadro de dispneia, poder realizar a troca gasosa. Um broncodilatador ele vai dilatar os brônquios, tá? Para poder facilitar a passagem do ar, dos alvéolos. Tudo bem por aqui? Tranquilo? Qualquer dúvida vão me falando, tá? Se o paciente se encontrar no estado muito grave de ansiedade e agitação, pode ser utilizado ansiolíticos, tá? Ou medicações sedativas. A oxigenoterapia pode ser de 3 tipos, lembram? Ou por um catéter, tipo óculos, que tem inserção nasal,
ou por uma máscara respiratória ou por um tubo traqueal. O tubo traqueal é localizado na traqueia, tá, pessoal? E para isso é necessário uma sedação para poder entubar esse paciente. E esse tubo é conectado numa extensão que liga a um ventilador mecânico, que vai fazer o processo de troca gasósica mecanicamente, tá? Então, a troca gasosa que é manual seria com o umbu, tá? A troca gasosa mecânica por ventilador mecânico ou a espontânea, como nós fazemos, né? Quando nos encontramos em perfeito estado de saúde, que é inspiração e expiração, tá? Monitorização cardíaca, vocês não devem esquecer, eletrodos, braçadeira, oxímetro, liga o monitor, tá? No caso que vocês, se tiver um acompanhamento médico e o médico solicitar a sangria, né, terapia com drenagem de sangue, aí vocês vão auxiliar o médico no procedimento, drenar o volume de sangue, tá? Se houver qualquer quadro de parada cardiorrespiratória, vocês vão realizar as manobras de RCP, que é a recuperação cardiopulmonar, tá? Só para vocês entenderem como que funciona essa recuperação cardiopulmonar, toda vez que um paciente tem uma parada cardíaca, tá? Vai precisar da realização de compressões cardíacas. Essas compressões são estímulos para o coração voltar a bombear novamente e levar o sangue para todos os órgãos, tá? Como que é realizada essa compressão? Então, existe dois tipos de suporte, no suporte básico e no suporte avançado, tá? No suporte básico, realiza-se 30 compressões cardíacas, não é massagem que fala, tá? São compressões. Compressões diretamente na localização do coração, tá? É manual. E realiza-se 2 ventilações manuais com a máscara Ambu, tá? É uma máscara que vocês vão realizar as ventilações manuais. Então, 30 compressões para 2 ventilações. Vamos esperar por 10 segundos, tá? Para ver se há algum estímulo cardíaco. E vão seguir as orientações do médico. Então, vocês podem realizar esse ciclo, tá? Por 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, de acordo com a prescrição médica, com a evolução do paciente. A intenção não é ficar reanimando por um período muito longo, por exemplo, 40 minutos, 50 minutos. Quanto mais tempo o paciente ficar parado, tá? Mais sequela cerebral vai acontecer. Então, se por acaso ele voltar da parada cardiorrespiratória, o que vai acontecer? Vai voltar acamado, tá? Totalmente dependente, vai precisar de gastrostomia, de traqueostomia, então ele vai voltar bem incapaz, tá? De realizar suas atividades. A chance de voltar tudo normal é bem pouca, tá? E quanto menor tempo ele ficar sem oxigenação, mais rápido é a recuperação. E nesse momento da reanimação, pode ser que seja necessária a intubação traqueal, tá? Aí vocês vão pegar o material para intubação que vocês vão aprender, tá? Quem não aprendeu ainda, na aula de pronto-socorro, tá? Esses materiais se encontram normalmente num carrinho de emergência, tá, pessoal? Então, vocês vão trazer o carrinho, pegar os materiais, pegar as medicações. Medicação que mais utiliza normalmente na emergência, né, para reanimação cardiopulmonar, é a adrenalina, muito conhecida, tá? Sedativos, de acordo com a prescrição médica, para poder entubar o paciente. E tudo o que vocês vão precisar de material estará nesse carrinho, tá? Se for o caso, realizar o desfibrilador, né? Se o paciente evoluir para uma fibrilação, vai precisar o desfibrilador, o médico que vai manusear normalmente, tá? O desfibrilador, mas é interessante saber colocar as posições, saber manusear também num caso de necessidade. Lembrando que para manusear o desfibrilador deve haver um treinamento, tá, pessoal? E evitar ao máximo qualquer tipo de contato direto com o paciente ou com a maca do paciente durante o uso do desfibrilador, porque é uma aplicação de choque muito intenso, né? E essa carga elétrica pode passar do paciente para vocês, tá? Se estiver encostado na maca, encostado no paciente, então é muito importante ter esse afastamento aí, tá? Qualquer dúvida, procurem, né?
mais informações nas aulas de pronto-socorro, que vocês vão encontrar mais detalhes sobre as manobras de RCP, tá bom? Lembrando que vai haver uma monitorização muito rígida da quantidade de líquidos que vai ser infundido ou ingerindo por esse paciente, tá? Por quê? Já tem um acúmulo de líquido, estamos trabalhando para aliviar, né, a retenção, aliviar esse acúmulo. Então, o médico restringe, né, totalmente ou diminui a quantidade de líquido para esse paciente com o edema agudo de pulmão, tá? Normalmente, para restringir zero líquido é um pouco difícil por conta das medicações que acabam indo por via endovenosa, né? Mesmo assim, as prescrições vão ser alteradas, nas medicações vão ser diluídas com pouco soro fisiológico, pouco volume, para não piorar essa sobrecarga pulmonar. Cuidados de enfermagem. Um cuidado que é muito interessante e muito fácil que vocês podem estar auxiliando o paciente no momento de crise, tá? Principalmente durante a dispneia e desconforto respiratório, é estar colocando o paciente em posição sentada com os pés fora do leito, tá? Por quê? Porque assim vai estimular aquela congestão, né? Que está centralizada no coração e no pulmão. Com o fluxo sanguíneo, devido à posição corporal, ele vai acabar descendo, tá? Voltando à circulação normal e aliviando aquela sobrecarga. Então, vocês vão começar a perceber que o paciente, quando começa a tossir, começa a sentir dispneia, ele mesmo já levanta, tá? Já coloca os pés fora do leito e traz esse conforto para ele. E vocês podem estar oferecendo, tá? É um gesto, uma manobra super simples e que é muito valiosa nesse momento para trazer um conforto, uma melhora aí durante a crise. Permaneçam ao lado do paciente durante a crise, isso é importante porque é um desconforto tão grande, né? Sensação de morte, o paciente fica inseguro. Então, durante a crise, permaneçam ao lado do paciente, tá? Para dar uma segurança, não deixem o paciente sozinho nesse momento, tá? Vocês vão estar ofertando oxigenoterapia ou por catéter, ou por máscara, ou pelo ventilador mecânico, tá? Pelo tubo traqueal. Vão controlar rigorosamente todos os sinais vitais, por isso é importante o paciente estar monitorizado, tá? Qualquer alteração no sinal vital que vocês percebam que está muito alterado, sempre olhem para o paciente e avaliem as condições gerais dele, tá? A gente trata o paciente, não o monitor. Às vezes o monitor está apresentando uma quantidade absurda lá, né, uma alteração do sinal vital, e o paciente está estável, está bem. Ou às vezes o monitor está bem e o paciente não está bem, tá? Começa a apresentar outros sinais. Neste caso, verifiquem manualmente, tá? Pressão arterial, verifiquem pulso, tá? Para poder ter uma avaliação correta, tá? Os parâmetros corretos aí. Sempre vocês vão estar monitorizando o volume urinário, o débito urinário, por meio da sonda vesical de demora, tá? Administrar as medicações que são prescritas pelo médico, orientar o paciente sobre a importância da dieta, tá? Com restrição de líquido. Às vezes o paciente se queixa, né? Assim, ele nem tem muito hábito de tomar água, mas bastou falar que não pode ingerir nenhum líquido, começa a dar sede, tá? Vocês vão perceber que a boca fica seca, o paciente fica louco para tomar água. Nesse caso de restrição, podem umedecer uma gaze, um algodão e umedecer a boca do paciente com água natural, tá? Sem deixar ele engolir. Só umedecer a boca já traz um pouco de alívio para ele. Tem paciente que é espertinho e eles acabam sugando. Quando você coloca assim o algodão ou a gás, eles vão sugar para tentar beber. Então, assim, não deixem muito encharcado, tá? É só para causar um conforto ali para o paciente durante esse período. Vai evitar qualquer tipo de esforço físico, então, portanto, esse paciente vai depender muito do auxílio de vocês da enfermagem, tá? Para banho, alimentação, deambulação. Então, sempre que o paciente precisar, ele vai precisar contar com a enfermagem. Vocês vão auxiliar, se precisar, de manobras de reanimação cardiorrespiratória, auxiliar na medicação, na montagem dos aparelhos, tá? Nas manobras de reanimação, ventilação ou compressão. Então,
Então, pelo menos umas 3 a 4 pessoas vão ficar em sala de emergência auxiliando. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender sobre o EAP? Aproveitando que nós estamos falando de edema agudo de pulmão, nós vamos começar um novo capítulo e começar com as doenças do trato respiratório, tá? E a primeira doença que eu vou começar hoje é a pneumonia. Já ouviram falar? Muito comum essa doença, né? Principalmente em crianças e idosos. Quais são as causas da pneumonia? O que é a pneumonia, né? Normalmente a pneumonia ela é causada por algum tipo de micro-organismo, tá? Bactéria ou vírus. E normalmente esse micro-organismo está presente na própria flora nasal, tá? Na mucosa nasal, né? E o que acontece? O sistema respiratório é dividido em superior, né? Fossas nasais, boca, faringe, e inferior, a partir da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões, tá? Então, o micro-organismo, quando ele se encontra no trato respiratório, na mucosa nasal ou oral, ele não faz tanto estrago, né? Vamos dizer assim, porque o nariz e a boca são órgãos que já são contaminados, eles não são estéreis, né? Então, eles já têm um certo revestimento contra micro-organismos externos, como, por exemplo, as vibriças, que são esses pelinhos do nariz, né? Essas vibriças, elas se encontram do nariz e se estendem até a traqueia, olha só que legal, né? Quando a gente se engasga, por exemplo, com algum muco, né? Durante uma pneumonia, gripe, ou com líquido ou alimento, as vibriças começam a fazer esse movimento assim, ó, tá? Para expulsar o que tem na traqueia. E esse movimento, como se fosse uma cócega, que vai causar a tosse, tá? Então, é uma reação corporal de defesa, é bem interessante. Voltando ali à pneumonia. A presença desses micro-organismos, né, nas fossas nasais ou oral, o que acontece? Naquele momento em que muda o clima, né? Começa a esfriar um pouco, ou no momento, principalmente, que a pessoa está com a resistência baixa, tá? Não está conseguindo se alimentar, dormir, ou já está com alguma doença, um resfriado, esse vírus, ou né, esse micro-organismo, vírus, bactérias ou fungo, ele vai se aproveitar dessa situação de resistência baixa e vai se instalar, descendo para o sistema respiratório inferior. Traqueia, brônquios, bronquíolos, tá? Alvéolos e pulmão. Nesse momento, quando chega no pulmão, que vai causar a pneumonia, tá? E a pneumonia nada mais é do que uma infecção do próprio tecido pulmonar, tá? O que acontece? Além da resistência baixa, a pneumonia também pode ser causada por outros fatores, como uma doença pré-existente, tá? O sarampo, por exemplo, influenza, né? Um outro tipo de gripe, pneumonia aspirativa, que é devido à aspiração de corpos estranhos para o pulmão. Isso acontece muito com criança, né? Que acaba colocando objetos no nariz, aspirando para dentro do pulmão, causando uma pneumonia aspirativa. Em pacientes que estão acamados, principalmente idosos, tá? Quanto mais tempo o paciente ficar acamado, deitado, maior vai ser a produção de muco. Então, comecem a observar de manhã quando vocês acordam, tá? Então, acordem de manhã e tentem respirar fundo. E me contem o que vai acontecer, tá? Vai começar a dar um reflexo de tosse, porque durante a noite, durante o sono, passamos muito tempo deitado, né? 6, 8, 10, 12 horas. E acaba produzindo um pouco mais de muco durante a noite por isso. E quando a gente acorda e vai dar aquela respirada matutina, o que acontece? A tosse, tá? Devido a essa produção de muco. Por isso que é muito importante realizar a lavagem nasal diariamente em crianças, adultos e idosos, tá? Lavar as fossas nasais com soro. Porque aí se tiver algum tipo de micro-organismo, né? Qualquer tipo de impureza, não vai ter o risco disso acometer as vias aéreas inferiores. Olha só que interessante. Pessoal, quais são os tipos de pneumonia? Pneumonia viral, causada por vírus, tá?
Pneumonia bacteriana, quando é causada por bactérias. Pneumonia fúngica, quando é causada por fungos. Pneumonia lobar. Lembram que é lobo, né? Os pulmões, eles são divididos em lobos, ou seja, em partes. Então, a pneumonia lobar, ela vai acometer uma parte do pulmão, uma ou mais, tá? Quando a pneumonia é dupla, ela acomete os dois pulmões. Existe a broncopneumonia, que já é bem mais complicado, né? A broncopneumonia, ela não vai só acometer os pulmões, mas vai acometer os alvéolos, os brônquios e os bronquíolos, tá? Então, se trata de uma pneumonia um pouco mais séria. Pneumonia ortostática, que é devido à posição em que o paciente se encontra, normalmente é acamado, muito tempo na posição deitada. Vocês podem encontrar o terminho também, hipostática, tá? É a mesma coisa. E a pneumonia aspirativa, devido à aspiração de corpos estranhos. Além dos corpos estranhos, pode ser devido à aspiração de vômito, tá? O que eu pego bastante no pé, principalmente em centro cirúrgico, para ter certeza de que o paciente não está se equivocando referente ao jejum, né? Não está mentindo. Então, para garantir uma cirurgia segura, para não ocorrer broncoaspiração devido ao resíduo alimentar que está no estômago, né? Que volte e acaba indo para o pulmão e se chama broncoaspiração, podendo causar uma pneumonia, tá? E até a morte desse paciente aí. Então, não só corpos estranhos, mas vômito também. De repente, durante uma convulsão, o paciente acaba vomitando, tá? Devido à bebida alcoólica, se encontra numa situação complicada, que não consegue se movimentar na posição deitada, acaba vomitando, né? Broncoaspirando esse vômito, isso é super sério, tá, pessoal? A pneumonia, ela pode atingir qualquer indivíduo, tá? Só que a incidência dela é maior em crianças e idosos, por isso também que tem as vacinas aí durante o calendário vacinal da criança e do idoso, tá? Para prevenir as complicações da pneumonia. Sinais e sintomas mais comuns. Febre, tá? Isso é muito comum. Dor torácica, principalmente na região posterior aqui, ó, tá? Do tórax. Uma dor muito intensa, parece uma dor óssea, uma dor muscular. Taquipneia, o que é taquipneia, né? Respiração rápida, tá? Então, é uma mistura de dificuldade para respirar com uma respiração rápida, devido ao desconforto respiratório, tá? E a dor também. No começo, a tosse, ela é seca, mas ao passar, né, dos dias, ela vai se tornando produtiva, tá? Com bastante muco. Podendo apresentar escarro amarelo, esverdeado ou até sanguinolento, tá? Até com a presença de sangue aí ao escarrar. Batimento de asas nasais, o que é isso? Isso aqui, ó. Só que de uma maneira intensa. Quando a pessoa vai respirar, começa a bater a asa nasal como se fosse fazer um esforço maior para respirar, tá? Não é tão suave quanto eu fiz. Cianose de extremidades, lábios e sudorese, tá? Esses são os principais sinais e sintomas. Como é realizado o diagnóstico para a pneumonia? Anamnese, tá? Vai analisar todo o quadro do paciente. Exame físico, ausculta pulmonar, tá? Então, o médico vai colocar o estetoscópio, vai auscultar o pulmão, tá? Os pulmões. Vai fazer percussão nos pulmões. Percussão é esse movimento aqui, não sei se vai dar para vocês ouvirem, ó. Estão ouvindo? Esse som timpânico é um som normal do pulmão. Por quê? Timpânico é um som do pulmão que está com ar, tá? Que é o que tem que ter. Quando o som está maciço, então, por exemplo, eu vou fazer aqui longe do pulmão, ó. Ó a diferença. Tá vendo? Quando tem massa, líquido, muco,
O pulmão está maciço. Então, qual tem que ser o som claro nesse momento? O som timpânico. E por meio da percussão, dá para ver se tem presença de muco, de líquido ali no pulmão, tá? Raio-x de tórax. Isso vai indicar bastante o tipo de pneumonia, onde está a localização, se é no pulmão direito ou esquerdo, se está exclusivamente em um lobo, tá? Exames laboratoriais, principalmente coleta de escarro. Quando vocês forem coletar o escarro do paciente, sempre orientem a ele respirar e tossir, tá? Porque se ele não for tossir, o que vai acontecer? Ele vai acabar pegando lá o copinho e eliminando só saliva. Então precisa inspirar fundo e quando ele tossir, vem o catarro. E aí ele vai pegar esse catarro sem saliva e vai eliminar no potinho coletor, tá? E vai ser mandado para análise para ver que tipo de micro-organismo está lá. Se é bactéria, se é vírus, tá? Normalmente, quando é bactéria, a secreção ela é bem purulenta, é amarela, esverdeada, amarronzada, tá? Tem essa diferença aí. E exames de sangue também, para ver a taxa de hemoglobina, né? A quantidade de oxigênio que está circulando lá no organismo do paciente. Então, são esses os diagnósticos. Cuidados de enfermagem. Manter o ambiente limpo, claro, úmido, tá? Ambiente seco, com ventilador, com corrente de vento, não pode nesse momento do paciente, tá? Observar, verificar e anotar os sinais vitais. Orientar e estimular a dieta hídrica no paciente. É muito importante a ingestão de líquido para poder dissolver a quantidade de muco que está acumulado, para ficar mais fácil desse muco sair, tá? Com certeza será prescrito nebulização. Essa nebulização também vai ajudar a fluidificar o muco, a deixar ele mais fácil para poder sair durante o escarro, tá? Ensinem o paciente a expectorar. Quanto mais ele eliminar esse catarro, melhor, mais conforto vai trazer para ele, tá? Então, sempre que ele for tomar banho, tá? Ou sentir dispneia, desconforto, que ele foi tossir, para ele não segurar a tosse, para ele respirar fundo e tossir, para poder eliminar. Quanto mais catarro, melhor, tá? Deixem uma toalha, um papel descartável para ele ir escarrando, se ele não puder levantar do leito e ir até o banheiro, tá? Durante o banho, se o paciente for tomar banho de aspersão, né, ou banho no chuveiro, é muito importante aproveitar aquele vapor do banho como se fosse fazer uma inalação para umedecer e fluidificar o muco nasal, tá? E vai ajudar nesse momento aí para o paciente poder escarrar durante o banho, tá? Assim ele não fica constrangido, é mais fácil para soltar o muco. Então, esses são os cuidados de enfermagem, além de administrar as medicações prescritas pelo médico, tá? Pessoal, por hoje nós ficaremos por aqui. Vamos ter continuação amanhã, na próxima aula, tá? Sobre a pneumonia. Ainda faltam as complicações e o tratamento, tá? E começaremos também a falar um pouquinho sobre outras doenças pulmonares. Muito obrigada, gratidão, um beijo para vocês. Até a próxima aula.